Vamos falar de conectores maiores mandibulares. A gente tem um conjunto de conectores maiores mandibulares que podem ser usados em caso de PPEs arcada inferior. Um deles é a barra lingual. A barra lingual é o conector maior mandibular mais utilizado. Ele tem uma ótima rigidez estrutural. Então eu sempre levanto que ele seria como se fosse o feijão com arroz dos conectores maiores mandibulares. Por que feijão com arroz? Porque normalmente é ele utilizado. A placa lingual ela fica posicionada sobre os dentes do paciente, então ele pega da cervical até um pouco acima do cíngulo, preenchendo toda essa região na parte lingual dos dentes inferiores anteriores. Ela tem como um viés um grande acúmulo de placa, porque ele impede a ação mecânica de limpeza da própria língua do paciente, então é um conector que eu gosto muito de utilizar no meu dia a dia. A barra sublingual, que ela vai ficar posicionada na região sublingual do paciente, ela é utilizada quando não tem espaço para usar a barra lingual. Então a barra sublingual fica nessa região sublingual, ela tem como principal viés ou principais dificuldades de utilizar ela quando o assoalho de boca ela é muito móvel ou o freitas posicionado muito próximo ao rebordo do paciente, que vai causar injúrias aos tecidos. O grampo ou barra contínua, também se posiciona sobre os elementos dentários do paciente, mas só pegando o terço médio e um pouco acima do cíngulo, deixando a cervical livre para sofrer ação e limpeza da própria língua. E o quinto é a associação da barra lingual junto com o grampo contínuo, que é chamado de barra lingual com grampo contínuo, ou conector maior de Kennedy, ou barra lingual dupla. Então esse quinto conector nosso tem 3 nomes, tá? Barra lingual com grampo contínuo, barra lingual dupla ou grampo contínuo de Kennedy. Vamos para o nosso feijão com arroz então. Ele é utilizado na maioria dos casos para arcadas inferiores, então uma grande parcela das próteses parciais removíveis inferiores, a gente vai utilizar essa barra lingual. Ela tem uma ótima rigidez estrutural, então faz uma ótima função de distribuição de forças. Entretanto, ela não gera estabilidade para a nossa prótese parcial removível. Ela tem uma ótima rigidez, não vai permitir que a prótese se envergue sobre ela mesma. Só que ela não vai impedir movimentos horizontais da minha peça. Ela não vai impedir que a peça gire sobre ela mesma. Ela vai impedir que se envergue. Mas ela não gera estabilidade horizontal, ela não gera retenção indireta. Então ela tem uma secção transversal de meia pera, repartindo ela ao meio, tem um formato de meia pera nesse sentido. Ela tem uma largura de 4 milímetros em relação à espessura dela. Isso é para ter a sua rigidez necessária. Ela fica afastada em torno de 3 a 4 milímetros da borda cervical dos dentes para não criar injúrias aos tecidos. Se ela ficar muito próximo aos elementos dentários, ela pode causar injúrias aos tecidos. Ela não pode interferir com o freio. Então, para ser usado essa barra lingual, eu tenho que ter uma distância do assoalho de boca do paciente até a cervical dos elementos dentários de 7 a 8 milímetros. Por que 7 a 8 milímetros? 4 é um mínimo interessante para que essa barra tenha a sua resistência flexural adequada. E ela tem que ficar 3 a 4 milímetros da cervical dos dentes. Então, no total, da cervical até assoalho de boca, eu tenho que ter de 4 mais 3 ou 4 milímetros, somando 7 a 8 milímetros. Caso eu não tenha esses 8 milímetros, 7 a 8 milímetros, né, eu vou ter que usar algum outro tipo de conector. Então, se eu não tiver esse espaço necessário para a utilização desse conector maior ou um torus na região que me impeça a utilização dele, eu vou ter que optar por outro tipo de conector.
E caso seja necessário um aumento de estabilidade, eu também vou ter que usar algum conector que apoie sobre os dentes do paciente. Porque esses conectores, eles me dão estabilidade horizontal. E quais são as próteses que precisam ter acréscimo de estabilidade? São as PPRs classe 1 e classe 2 de Kennedy. Então, quando tem uma PPR classe 1 ou classe 2 de Kennedy, eu vou ter que optar por um conector que aumente a minha estabilidade horizontal. Um outro conector para quando eu não tenho os 8 milímetros e precise melhorar a estabilidade horizontal da peça é minha placa lingual. A placa lingual são placas metálicas que se estendem superiormente acima do cíngulo, mas não mais alto que o terço médio do elemento dentário. Então ele pega toda a cervical do dente, um pouco acima do cíngulo, mas não passa do terço médio do elemento dentário. Ele é indicado quando tenho toros em regiões da minha barra lingual, ele consegue fugir dessa região de toros, inserção de freio muito alto, comprometimento periodontal. Esse tipo de conector ele atua como uma contenção periodontal para os dentes e tem pouco espaço para a utilização da minha barra lingual, que é o meu conector maior, feijão com arroz. O grande viés desse tipo de conector é o grande acúmulo de placa bacteriana abaixo dele. Como essa placa impede a ação mecânica de limpeza da língua nessa região, ele realmente acumula muito sujeira. Então eu tenho que ter cuidado na hora de indicar esse tipo de conector. Ele normalmente não é a minha primeira nem a segunda escolha de conectores. A barra sublingual. Quando eu não tenho aqueles 8 milímetros para botar a barra lingual, eu posso apoiar o meu conector maior na região sublingual. Aí ele é denominado barra sublingual. O problema desse conector na região sublingual é se o assoalho de boca tiver uma movimentação grande ou o freio for inserido mais próximo à cervical dos dentes, impedindo a utilização desse tipo de conector. Então ele evita essa cobertura nas regiões linguais dos dentes e ele é tolerado para os pacientes que não tiverem uma mobilidade grande de assoalho de boca e nem o freio inserido próximo da cervical dos elementos dentários. Contraindicação, então, toros que fiquem nessa região, porque o meu conector ele não pode ficar sobre um torus, isso vale para a barra lingual também, tá? Eu não posso contornar um torus com o meu conector maior, isso normalmente gera injúrias para aqueles tecidos. Inserção alta do freio, que também vai impedir a utilização desse conector. E se o assoalho de boca tiver alta elevação durante os movimentos funcionais, que aí eu não vou conseguir posicionar esse conector nessa região. Também normalmente não é utilizado, tá? Normalmente a gente tem o nosso 7, 8 milímetros para fazer a nossa barra lingual. Caso não tenha, e eu não tiver nenhuma dessas contraindicações, eu posso usar a barra sublingual. Grampo ou barra contínua. Ele apoia na região do terço médio, passando sobre o cíngulo dos dentes. Nesse caso, ele deixa o terço cervical para ação mecânica de limpeza da língua. Então ele atua como estabilidade horizontal da peça, ele melhora a estabilidade da minha prótese parcial removível, tá? Ele atua como conector maior e ele permite a limpeza mecânica dos dentes pela língua do paciente. Então, entre nosso grampo contínuo ou barra contínua e nossa placa lingual, a minha opção normalmente é pelo grampo contínuo. Porque ele tem os mesmos benefícios da placa lingual, mas não tem o principal viés da placa lingual. Ele também atua como contenção periodontal, então ele ajuda a manter os dentes em posição. Alguns cuidados a gente tem que ter na hora de indicar ele. Em pacientes com black space entre dentes, espaço entre os dentes ou diastemas, o paciente tem que ser orientado que vai aparecer metal. Isso normalmente na arcada inferior não é nenhum problema, tá? Não gera nenhum malefício para o paciente. Ou se os dentes forem muito apinhados.
Um apinhamento severo muitas vezes leva a uma dificuldade de adaptação desse tipo de conector maior. E o último dos nossos conectores maiores mandibulares é a barra lingual associada ao grampo contínuo. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho a ótima rigidez da minha barra lingual. Então eu tenho o critério mais importante dos conectores respeitado, muito bem respeitado por essa barra lingual, e também me gera estabilidade horizontal por causa do grampo contínuo. Então vamos resumir um pouco a história no seu contexto geral. Não é regra absoluta, tá, pessoal? Mas no seu contexto geral. Em PPRs que precisam aumentar a estabilidade e eu posso usar uma barra lingual, eu tenho 8 milímetros, não tenho torus, me permite a utilização dessa barra lingual. Em PPRs que precisam melhorar a estabilidade, que são as classe 1 e classe 2 de Candy, eu vou usar a associação das duas. Barra lingual associada com grampo contínuo. Porque eu vou ter uma ótima rigidez associada com aumento de estabilidade. Se for uma PPR classe 3 ou classe 4 de Candy, eu consigo usar somente a barra lingual. Porque eu não preciso de ganho de estabilidade. Porque próteses classe 3 e classe 4 de Candy normalmente são próteses estáveis por serem dentossuportadas. E os conectores maiores mandibulares vestibulares. Eles são muito pouco utilizados. Muito pouco mesmo. E eu não me recordo, a última vez que eu utilizei, eu me recordo só de ter visto isso em peças mais antigas. Não são bem aceitas pelos pacientes. A única indicação que eu vejo para esse tipo de conector é quando os dentes inferiores estão muito lingualizados, que impede um eixo de inserção da minha prótese, que aí a prótese se inserir pela vestibular. Mas normalmente elas não são utilizadas. Isso aqui são alguns desenhos que eu vou passar para vocês como trabalho para identificar os tipos de conectores. Isso eu vou mandar para vocês via AVA, para vocês me botarem quais são esses conectores.